Você já viu. Pessoa entra na sala. Não diz nada, não faz nada espetacular. Apenas está lá. E imediatamente você sente. Todo mundo sente. A energia muda. As conversas diminuem. As pessoas se ajeitam. Alguém assumiu o controle sem dizer uma palavra, sem fazer esforço visível. Apenas presença, pura presença. E você se pergunta, como? Como alguém domina sem falar, sem gesticular, sem performar? Maquiavel estudou isso por décadas e Thomas Shelby demonstra isso perfeitamente. Hoje você vai entender exatamente o que eles sabem e você não sabe. Porque não é sobre o que você diz. Nunca foi. A ilusão de que palavras criam autoridade. Você acha que precisa falar para ter presença. Acha que precisa se provar verbalmente, explicar suas qualidades, defender suas posições, convencer pessoas do seu valor. E por isso você fala demais, explica demais, justifica demais. E cada palavra diminui você. Cada explicação enfraquece você. Cada justificativa mostra insegurança. Maquiavel observou algo brutal. A autoridade real não é declarada, é percebida. Pessoas que precisam dizer que têm poder, não têm poder. Pessoas que precisam explicar por que devem ser respeitadas, não são respeitadas. Pessoas que falam constantemente sobre suas conquistas estão compensando falta de presença real com ruído verbal. Thomas Shelby entra em sala cheia de gangsters, homens violentos, perigosos, acostumados a dominar através de volume e ameaça. E ele não levanta a voz, não faz ameaças elaboradas, não tenta impressionar com palavras. Apenas olha, caminha devagar, espera, e todos param. Porque sua presença comunica o que palavras nunca poderiam. Comunica, eu não preciso provar nada, eu simplesmente sou. Você já tentou dominar sala através de fala? Você contribuiu muito em reunião, fez pontos inteligentes, falou eloquentemente. E mesmo assim, pessoa que mal falou teve mais impacto. Pessoa que ficou quieta a maior parte do tempo foi mais lembrada, porque você estava performando, e performance revela necessidade de validação, enquanto o silêncio revela completude. Aqui está a verdade que destrói tudo o que te ensinaram. Quanto mais você fala, menos poder você tem. Quanto mais você explica, menos impressionante você se torna. Quanto mais você tenta convencer, menos convincente você se torna. Porque poder real não argumenta, não justifica, não pede permissão. Apenas existe, e todos sentem. Seu corpo fala mais que sua boca. Maquiavel não escreveu sobre linguagem corporal explicitamente, mas observou constantemente. Príncipes que moviam-se com hesitação eram vistos como fracos. Príncipes que tinham presença física controlada eram respeitados antes mesmo de falar, porque humanos são animais, e animais leem ameaça, confiança, fraqueza, através de corpo, não de palavras. Você entra em ambiente e seu corpo grita insegurança. Você se faz pequeno, ombros para frente, cabeça levemente baixa, movimentos apressados tentando não chamar a atenção. Ou o oposto, movimentos exagerados tentando compensar, gesticulação excessiva, inquietação, incapacidade de ficar parado. E ambos comunicam, eu não estou confortável aqui, eu não pertenço, eu não tenho certeza do meu lugar. Thomas Shelby move-se como se possuísse o espaço. Não rápido, não devagar, deliberado. Cada movimento tem propósito. Ele não gesticula desnecessariamente, não se inquieta, não preenche silêncio com movimento nervoso. Ele está completamente confortável na própria pele, e isso é sentido por todos ao redor. Você não precisa ver ele lutar para saber que é perigoso. Você vê como ele se move e sabe. Seu corpo está constantemente revelando o que você tenta esconder com palavras. Você diz que está confiante, mas seus ombros estão tensos. Você diz que está calmo, mas suas mãos não param. Você diz que está no controle, mas seus olhos desviam. E pessoas leem corpo, não palavras, porque corpo não mente. Corpo mostra estado real. Palavras apenas mostram o que você quer que outros acreditem. E aqui está o problema.
Você não controla seu corpo conscientemente na maioria do tempo. Você só reage. E reações corporais revelam inseguranças que você nem sabia que tinha. Você está ansioso? Corpo mostra. Você está com medo? Corpo mostra. Você está inseguro sobre seu lugar? Corpo grita isso. E pessoas dominantes veem e usam. Pessoas que dominam ambientes controlam o corpo completamente. Não movimentos elaborados. Economia de movimento. Cada gesto significa algo. Nada é desperdiçado. Nada é nervoso. Tudo é intencional. E essa intencionalidade comunica. Eu sei exatamente o que estou fazendo. Eu tenho controle total. Você deveria prestar atenção. O poder do silêncio calculado. Você tem medo de silêncio. Quando conversa para, quando ninguém fala por 5 segundos, você sente pressão. Pressão de preencher vazio, de dizer algo, qualquer coisa, porque silêncio é desconfortável e você não aguenta desconforto. Então fala, diz coisas desnecessárias, enche o espaço com ruído e perde poder. Maquiavel observou: quem controla o tempo controla a interação, e silêncio é controle de tempo. Quando você fala imediatamente, você está reagindo. Quando você espera, você está no controle. Você decide quando falar, não a pressão social, não o desconforto. Você. E essa decisão consciente é poder. Thomas Shelby usa silêncio como arma. Alguém faz uma pergunta. Ele não responde imediatamente. Ele olha, avalia, espera. E pessoa que perguntou fica desconfortável. Começa a falar mais, a explicar, a preencher silêncio que ele criou. E quanto mais ela fala, mais ela perde posição, enquanto ele apenas espera, aprendendo, dominando. Você não consegue fazer isso. Alguém te pergunta algo, você responde instantaneamente. Alguém te desafia, você se defende imediatamente. Alguém cria pausa, você preenche rapidamente. Porque você tem medo. Medo de parecer que não sabe resposta. Medo de parecer fraco. Medo de silêncio revelar alguma inadequação. Mas o oposto é verdade. Sua pressa em falar revela fraqueza. Silêncio calculado revela força. Aqui está o mecanismo. Silêncio cria tensão. Tensão cria desconforto. Desconforto faz pessoas agirem. E pessoa que atua sob pressão de desconforto perde, porque está reagindo ao ambiente, não controlando. Enquanto pessoa que aguenta silêncio, que fica confortável com tensão, está forçando os outros a reagir, está no controle. Isso não significa nunca falar. Significa escolher quando falar. Significa não reagir automaticamente. Significa usar silêncio para criar espaço onde você decide o próximo movimento. Não reflexo, decisão. E decisão é sempre mais poderosa do que reação. Pessoas que dominam não preenchem todos os silêncios. Elas criam silêncios, intencionalmente, e observam quem quebra primeiro, quem fica nervoso, quem começa a falar demais sob pressão. E isso mostra exatamente quem está no controle e quem está sendo controlado. Controle emocional é controle de poder. Você mostra tudo. Quando está feliz, todos veem. Quando está irritado, todos veem. Quando está inseguro, todos veem. Seu rosto é tela onde emoções passam sem filtro, e isso te torna completamente previsível, completamente manipulável, completamente fraco. Maquiavel escreveu explicitamente: o príncipe deve controlar expressões, deve revelar apenas o que beneficia revelar, deve esconder o que beneficia esconder, porque emoções visíveis são informação, e informação é poder para quem vê, é fraqueza para quem mostra. Você fica nervoso em negociação, o outro lado vê e pressiona mais. Você fica animado com proposta, o outro lado vê e sabe que você quer mais do que deveria. Você fica irritado com provocação, o outro lado vê e continua provocando porque descobriu o botão. Cada emoção visível é vulnerabilidade exposta. Thomas Shelby tem expressão neutra como padrão. Você não sabe o que ele está pensando, não sabe o que está sentindo, não sabe se está com raiva, divertido, entediado, interessado. Seu rosto não entrega, e isso força pessoas a adivinhar, a tentar ler,
a ficar inseguras porque não conseguem calibrar como ele está reagindo, enquanto ele lê elas perfeitamente porque elas mostram tudo. O problema não é sentir emoções. O problema é demonstrar emoções indiscriminadamente. Você sente raiva? Sinta, mas não deixe aparecer no rosto. Processe internamente. Use energia da raiva para focar, mas não dê a outros satisfação de saber que te afetaram. Você sente medo? Sinta, mas não demonstre. Tome decisão apesar do medo, não decisão por causa do medo. Aqui está o que acontece quando você controla expressões. Pessoas ficam nervosas porque não conseguem te ler, não sabem se estão te afetando, não sabem se estão vencendo ou perdendo interação. E essa incerteza coloca você em posição de poder, porque você sabe tudo o que elas sentem, e elas não sabem nada do que você sente. E tem outro efeito. Quando você finalmente mostra a emoção, tem um peso imenso, porque não é reação automática, é uma escolha. Você escolheu deixar ver algo, e isso faz o momento mais significativo, mais impactante, mais memorável. Enquanto pessoas que mostram tudo o tempo todo é barulho, você é sinal. A postura que comunica hierarquia. Observe pessoa insegura em uma sala. Ela tenta ocupar menos espaço possível, braços próximos ao corpo, pernas cruzadas, costas levemente curvadas, tentando não incomodar, não chamar atenção, ser pequena. E isso comunica instantaneamente. Eu não tenho direito de estar aqui. Eu não sou importante. Você pode me ignorar. Maquiavel não tinha termo linguagem corporal, mas observava constantemente. Como o príncipe se posicionava fisicamente afetava como era tratado. Príncipe que se fazia pequeno era tratado com desrespeito. Príncipe que ocupava espaço naturalmente era tratado com deferência, antes de qualquer palavra, apenas por sua presença física. Thomas Shelby não se faz grande artificialmente, mas também não se faz pequeno. Ele ocupa espaço que precisa. Senta com confiança, ombros relaxados, mas para trás, coluna reta, mas não rígida, movimentos amplos quando necessários, mas nunca nervosos. Ele tem direito de estar ali, e corpo comunica isso sem dizer nada. Você faz o oposto. Em uma reunião importante, você se encolhe. Em conversa com o superior, você se diminui fisicamente. Em ambiente onde se sente inseguro, você tenta desaparecer. E todos veem, e todos registram. Pessoa que não tem confiança em si mesma. Pessoa que não acredita no próprio valor. Pessoa que pode ser ignorada. E tem pior, você não percebe que está fazendo isso. Você acha que está sendo respeitoso, está sendo discreto, está sendo humilde, mas não está. Está comunicando fraqueza, está convidando desrespeito, está garantindo que não será levado a sério, porque o corpo está gritando, eu não importo. Aqui está o que fazer. Pare de tentar ocupar menos espaço. Não ocupe mais do que precisa, mas ocupe o que precisa sem pedir desculpas. Sente completamente na cadeira, não na ponta. Relaxe os ombros, mas mantenha-os para trás. Mantenha contato olhar, não desvie primeiro. Mova-se com propósito, não apressadamente. E veja como o tratamento muda, porque você comunicou através do corpo. Eu tenho direito de estar aqui. E as pessoas acreditam. O olhar que estabelece dominância. Você desvia o olhar, sempre. Quando a conversa fica intensa, quando alguém te encara, quando a situação fica desconfortável. Seus olhos procuram escape. Olham para baixo, para o lado, para qualquer lugar menos diretamente para outra pessoa. E isso comunica submissão. Comunica, você ganhou. Você é dominante, eu me submeto. Maquiavel escreveu sobre aparência de força, sendo tão importante quanto força real. E nada comunica força mais primitivamente que contato visual mantido. Animais fazem isso. Desviar olhar primeiro é reconhecer derrota. Manter olhar é estabelecer que você não tem medo, que você não se submete, que você é igual ou superior. Thomas Shelby tem um olhar que corta, não agressivo, não ameaçador demais, apenas firme, direto, inabalável. Ele olha nos olhos de quem fala com ele e não desvia.
Não importa quão poderosa seja a outra pessoa, não importa quão desconfortável fique, ele mantém. E isso força outros a desviarem primeiro. E quando desviam, ele venceu interação sem falar palavra. Você não consegue fazer isso. 3 segundos de contato visual direto e você fica desconfortável. 5 segundos e você está desviando, procurando qualquer razão para olhar para outro lugar. Porque contato visual sustentado parece confronto, parece intimidade, parece vulnerabilidade, e você quer evitar tudo isso. Mas é exatamente isso que te mantém em posição subordinada. Porque toda vez que você desvia primeiro, você comunicou: você tem mais poder que eu. Você me intimida. Eu reconheço sua superioridade. E pessoa viu, registrou, e te tratará de acordo, como subordinado, como menos importante, como alguém que pode ser dominado. Aqui está a prática. Próxima conversa, mantenha contato visual. Não encare de forma hostil. Não tente intimidar. Apenas mantenha, confortavelmente, naturalmente. E veja quanto tempo leva para outra pessoa desviar. Provavelmente menos do que você imagina, porque a maioria das pessoas é desconfortável com contato visual sustentado. E quem aguenta conforto, quem não precisa desviar, automaticamente assume posição de poder. E tem nuance. Quando você ocasionalmente desvia, faça devagar. Olhe para onde quer olhar, não para baixo em submissão, para o lado em consideração de algo. Depois volte. Isso comunica: eu escolhi desviar, não fui forçado. Ainda estou no controle, ainda estou confortável, ainda estou dominante. A economia de movimento que cria gravidade. Pessoa nervosa não para. Mexe na caneta, ajusta a roupa, toca cabelo, muda a posição constante, move pernas, bate dedos. E cada movimento desnecessário comunica: eu estou ansioso, eu não estou confortável, eu não tenho controle sobre mim mesmo. Como poderia ter controle sobre a situação? Maquiavel observava: grandes líderes moviam-se com propósito. Não havia movimento desperdiçado, não havia inquietação. Tudo o que faziam fisicamente tinha razão. E isso criava a impressão de controle total, de certeza, de poder. Porque se controlam o corpo perfeitamente, que mais controlam? Thomas Shelby é econômico em movimento. Ele não gesticula excessivamente quando fala, não se mexe sem razão. Quando move a mão, é para acender cigarro, pegar bebida, apontar algo relevante. Nunca nervosismo, nunca tentativa de dissipar energia, apenas movimento com propósito. E essa economia cria peso, faz cada movimento significar algo. Você faz o oposto. Você enche o espaço com movimento constante, gesticula ao falar mesmo quando não adiciona nada, mexe em objetos na mesa, ajusta a posição repetidamente. E cada movimento diminui impacto, dilui presença, mostra nervosismo, mostra falta de controle interno. E quanto mais nervoso você fica, mais você se move. E quanto mais se move, mais nervoso parece. Ciclo que se reforça, até que você é a pessoa agitada que não pode ficar parada. E isso repele, porque humanos leem movimento excessivo como instabilidade, como imprevisibilidade perigosa ou fraqueza ansiosa, nunca como força. Aqui está o que fazer. Conscientemente, reduza movimentos. Quando sentar, sente. Não reajuste posição 5 vezes. Quando estiver parado, fique parado. Não mude peso entre pernas. Quando falar, use gestos apenas se adicionam clareza, não como liberação de nervosismo. E veja como você instantaneamente parece mais controlado, mais confiante, mais importante. Porque economia de movimento cria gravidade, faz pessoas prestarem atenção no pouco que você faz. Enquanto o movimento constante é barulho de fundo que todos ignoram. E quando você finalmente move, quando faz um gesto, quando muda de posição, tem peso, significa algo, captura a atenção. Porque não é mais um movimento em série infinita, é um movimento escolhido, deliberado, significativo. Por que tudo isso importa? Você pode pensar: isso é manipulação, isso é fingimento, isso não é ser autêntico. E você está certo. Não é ser autêntico se autêntico significa vomitar cada emoção, cada nervosismo, cada insegurança para todos verem. Mas a autenticidade, assim, te mantém fraco, te mantém subordinado, te mantém ignorado.
Maquiavel não estava interessado em autenticidade, estava interessado em eficácia. E eficácia requer controle. Controle de palavras, controle de corpo, controle de emoções, controle de como você é percebido. Não porque você está escondendo quem é, mas porque você está escolhendo o que revelar e quando revelar. Thomas Shelby não é personagem falsificada, é pessoa que entende que presença é escolhida, que dominância é construída, que respeito é conquistado através de microcomportamentos que acumulam em impressão total. Ele escolhe ser econômico com palavras, porque palavras diminuem impacto. Ele escolhe controlar corpo, porque corpo revela demais. Ele escolhe manter expressão neutra, porque emoções são armas que outros podem usar contra ele. E você precisa escolher também. Porque mundo não recompensa intenções, não recompensa quem você realmente é por dentro, recompensa quem você aparenta ser, recompensa presença que você cria, recompensa controle que você demonstra. E se você não controla sua própria apresentação, você será definido por como outros te veem em seus momentos mais fracos. Cada vez que você fala demais, você perde poder. Cada vez que mostra nervosismo físico, você perde respeito. Cada vez que demonstra emoção indiscriminadamente, você dá arma para outros. Cada vez que desvia o olhar primeiro, você comunica subordinação. Cada vez que se move nervosamente, você parece instável. E todas essas coisas acumulam em impressão total. Pessoa que não domina nem a si mesma. Como dominaria a situação? Como dominaria ambiente? Como seria líder? A verdade brutal. Você quer dominar ambientes? Pare de tentar impressionar com palavras. Pare de compensar insegurança com volume. Pare de mostrar cada emoção que sente. Pare de se mover nervosamente. Pare de desviar o olhar primeiro. Pare de ocupar menos espaço que merece. Comece a entender. Presença não é sobre adicionar, é sobre subtrair. Subtrair palavras desnecessárias, subtrair movimentos sem propósito, subtrair reações emocionais automáticas, subtrair inquietude, subtrair desculpas físicas por existir. O que sobra? Essência, controle, peso, gravidade. Thomas Shelby domina porque removeu tudo que diminui. Não fala mais que precisa, não se move mais que necessário, não mostra mais emoção que escolhe, não desvia o olhar sem propósito, não ocupa menos espaço que merece. O que resta é presença pura, inegável, inescapável, dominante. Maquiavel te ensinou isso 500 anos atrás. Autoridade não é dada, é tomada através de apresentação controlada, através de comportamento que comunica poder, através de presença que força reconhecimento, não através de títulos, não através de declarações, através de ser pessoa que obviamente está no controle, de si mesmo primeiro, do ambiente consequentemente. Você tem uma escolha agora. Continue sendo pessoa que entra em uma sala e desaparece, que fala muito e diz pouco, que se move nervosamente e parece fraca, que mostra tudo e é manipulada facilmente, que desvia o olhar e comunica submissão, ou pare, controle, economize, escolha, e veja como o tratamento muda, como o respeito aparece, como dominância emerge naturalmente de controle interno. Não precisa de título para dominar uma sala, precisa de presença, e presença é construída através de 1000 pequenos controles que acumulam em força inegável. Thomas Shelby sabe, Maquiavel sabia, e agora você sabe. A única questão é, você vai aplicar ou vai continuar sendo pessoa que outros dominam sem esforço?